Sejam então muito bem-vindos ao módulo de saúde da mulher do nosso curso Meta MGF1. Eu sei que este é um módulo que vocês estavam mortinhos por começar a estudar e por isso vamos entrar bem depressa naquilo que interessa, mas primeiro passando pelos objetivos formativos, como fazemos sempre, de forma a que possam focar a vossa atenção naquilo que é verdadeiramente importante para a vossa formação neste momento e para a vossa avaliação. Portanto, os objetivos formativos são sempre baseados no nosso guião de formação. No que diz respeito à saúde da mulher, existem vários temas que vão ser abordados. A saúde da mulher é um tema extremamente extenso, que passa por muita prevenção, muita promoção de saúde e depois, claro, eventualmente, pela abordagem de problemas de saúde e outros conceitos. O que é importante para vós neste momento, neste primeiro ano? Aquilo que se exige que saibam e aquilo que vos vai ser perguntado no vosso exame teórico diz respeito à vigilância de uma gravidez de baixo risco. Eu sei que aqui no objetivo também fala do puerpério, mas como vão ver mais à frente nos objetivos mais pormenorizados, isso já diz respeito a outros anos de internato que não o primeiro. Portanto, no grande bolo de saúde da mulher, no final do internato nós vamos ter de saber abordar tudo, desde uma vivência sexual saudável, uma boa contracepção, uma boa preparação para uma gravidez e uma parentalidade por parte dos casais, quando necessário uma abordagem de uma suspeita de infertilidade, a abordagem de diferentes queixas e de diferentes problemas ginecológicos que as mulheres vão apresentando ao longo de várias fases da sua vida, chegando até à menopausa e, claro, aí sim, passando por aquilo que nós estávamos a falar, pela gravidez, maioritariamente de baixo risco, que são aquelas que nós seguimos no centro de saúde, e depois pelo puerpério. Então, dentro deste objetivo, o que é que se pretende de vós? Pretende-se que saibam quais são os aspectos fisiológicos e psicológicos típicos de uma gravidez e que saibam aplicar os cuidados antecipatórios correspondentes em cada fase de gravidez. Também se pretende que saibam conhecer, que conheçam e que saibam executar o plano de vigilância de gravidez de baixo risco, como está descrito no nosso Programa Nacional. E, por fim, espera-se que saibam manusear o boletim de saúde da grávida e que saibam preenchê-lo de uma forma correta para que a grávida tenha sempre consigo a informação que é fulcral para os seus cuidados. Claro que dentro da vigilância da gravidez e do puerpério existem muitos outros objetivos que vão ser depois atingidos ao longo dos vários anos, nomeadamente a avaliação específica do risco, tanto clínico como social e todos os outros vertentes de risco não clínico que têm de ser avaliados em cada mulher, em cada casal e em cada família, a promoção de imunização e de prevenções que nós vamos ter de saber fazer mais específicas, todos os exames que temos de pedir e ainda mais interpretar e depois orientar ao longo de toda a gravidez, o exame objetivo, é verdade, é muito importante que é a questão dos fármacos e surge muitas vezes, muitas mulheres e muitos homens nos colocam estas questões preocupados, o que é que as grávidas podem ou não tomar, o que é que tem ou não o risco de teratogenicidade associado, e nós temos de saber dizer e também temos de conhecer ferramentas que possamos usar para ter este conhecimento e que mesmo os casais possam pesquisar, de forma a sentirem-se mais seguros e promover esta segurança. Também vamos ter de saber mais sobre o aleitamento materno, promovê-lo, depois de até resolver os problemas do aleitamento, saber promover uma boa contracepção depois da gravidez e resolver todos os problemas que podem vir com o puerpério. Sendo que no quarto ano já se existe uma questão mais social e até ética na nossa abordagem da gravidez. Pronto, mas aquilo que é importante para vós neste momento é conhecer as alterações fisiológicas e psicológicas típicas de uma gravidez, saber acompanhá-la de acordo com o nosso Programa Nacional e fazer os registros adequadamente no Boletim de Saúde da Grávida. Muito bem, então, para começar, o Programa Nacional de Vigilância de Saúde Materna ou de Gravidez dá um grande ênfase a diferentes aspectos desta temática, sendo que aquilo que era antigamente já não é exatamente agora, começando pelo facto de nós antes falarmos muito da saúde materna, da saúde da grávida, a consulta onde vinha a mulher e era uma consulta exclusivamente para ela.
e agora há uma tendência cada vez maior e tenta-se que haja uma tendência cada vez maior de integrar o pai, o parceiro, na consulta, em toda a vigilância, toda a preparação, não só porque é uma experiência que deve ser tida enquanto casal, como o facto de ser preciso preparar o pai também. Nós não queremos só preparar a mãe, porque depois quem vai tratar do bebê vão ser os dois, portanto temos de os preparar, e o facto de o pai estar envolvido nesta preparação desde o início vai promover o relacionamento, vai criar mais bonding entre o pai e a mãe, e mais bonding entre o pai e o bebê, e depois maior facilidade entre os dois de gerir o papel de parentalidade e toda a gestão do novo agregado familiar e do novo elemento. Portanto, deve ser sempre promovida a participação do pai. No entanto, caso isto não seja possível ou caso haja uma discórdia entre o pai e a mãe, deve haver uma primazia quanto à decisão da grávida. Devemos sempre ter em conta tudo o que são opiniões, crenças, valores culturais da família, de todo o agregado, e perceber que todo o processo de gravidez e toda a experiência e toda a vivência desse processo é extremamente pessoal e única. Portanto, mais uma vez, temos de ter os cuidados centrados na pessoa, os cuidados centrados naquele agregado e naquela gravidez. De seguida, cada vez mais surgem desafios que antes não existiam e que agora começam a surgir e que nós temos de saber lidar, saber orientar cada vez com maior naturalidade, como são o facto de as mulheres engravidarem cada vez mais tarde, o que traz particularidades, nomeadamente o facto de cada vez mais mulheres serem submetidas a exames de diagnóstico pré-natal, nomeadamente a amniocentese ou a análise de DNA fetal no sangue materno, e também o facto de haver uma maior taxa de morbimortalidade nas gravidezes em idades mais avançadas, o que exige um acompanhamento mais próximo e mais assertivo. Existe também uma maior prevalência agora de gravidez em mulheres com patologia crónica, mesmo mulheres com patologia congénita que talvez antigamente não chegariam à idade fértil, agora chegam a essa idade e têm uma esperança de vida bastante maior e que, portanto, acabam por ter gravidezes que antigamente não se viam e que precisam de um acompanhamento muito especial. Temos também aquelas gravidezes que resultam de uma procriação medicamente assistida, que por si só também já têm riscos associados, nomeadamente o facto de, por exemplo, numa fertilização in vitro, por exemplo, quando nós fazemos implantação de embriões, existe um risco muito maior de termos gravidezes múltiplas, que nós sabemos que as gravidezes gemelares ou até com mais fetos têm um risco acrescido e, portanto, também exigem esse cuidado acrescido. E, por fim, o facto de cada vez mais contactarmos com cidadãos estrangeiros, pessoas que vêm de outros países, com outras culturas e que nos criam uma barreira não só linguística, mas também, lá está, com todo o universo que eles têm, que é diferente do nosso. E, por fim, outro cuidado a nível do Programa Nacional de Vigilância de Saúde, outra coisa que eles falam e que é muito importante nós termos em conta, é o facto de uma gravidez ser um momento extremamente rico a nível de oportunidade de alteração de hábitos, principalmente nocivos, que as pessoas podem ter vindo a adquirir e desenvolver e manter ao longo da vida. E o facto de haver uma nova pessoa que vai entrar no agregado e aquela vontade que os pais têm de proteger, de promover o ambiente mais saudável e mais positivo possível, dá-lhes uma motivação que se calhar não tinham antes. Coisas como a cessação tabágica, a introdução de uma dieta mais saudável, mesmo a perda de peso na mãe, todas estas alterações de estilo de vida tem um impacto brutal na gravidez, mas não só na gravidez como para além dela, e não só na grávida como em todo o agregado familiar. Portanto, há um potencial neste momento, nesta gravidez, desde a pré-conceição até à gravidez mesmo com o puerpério, há uma oportunidade brutal para mudar estilos de vida nocivos e promover a saúde em todo aquele agregado.
E outra questão, lá está, exatamente, não só a promoção de saúde, mas mesmo a identificação de fatores de risco que podem surgir, como é o caso de uma diabetes gestacional ou uma pré-eclâmpsia, que nos mostra que aquela mulher já tem um risco para determinadas patologias que só foi descoberto por causa da gravidez. E nós temos de usar esta descoberta a nosso favor e aumentar a prevenção e assim salvaguardar a saúde desta mulher. Então, como é que nós vamos avaliar a qualidade dos cuidados que estamos a prestar a este grupo de pessoas? Vamos guiar por dados estatísticos de saúde materno-infantil, ou seja, vamos usar indicadores, que tem aqui, por exemplo, alguns nesta tabela, que nos permitem perceber a mortalidade que está a existir dentro de determinados grupos mais vulneráveis, nomeadamente entre mulheres grávidas, em fetos ou crianças até 7, 28 dias ou até 1 ano. Todos estes indicadores funcionam da mesma forma. Vamos fazer uma função entre determinado número, aquilo que nós queremos avaliar, sejam os nados vivos ou mortes, quer maternas, fetais ou infantis, de acordo com o número de habitantes ou mulheres em idade fértil ou crianças que nasceram naquele período de tempo e que é expressa em determinada unidade. Portanto, por exemplo, na taxa bruta de natalidade, vamos ter o número de nados vivos que nasceram durante determinado período de tempo em função do número de habitantes que existia nesse mesmo período de tempo. E é expressa então na unidade de nados vivos por 1000 habitantes. Depois, na mortalidade materna, por exemplo, temos o rácio, em que vamos ver a função entre as mortes maternas e os nados vivos que nasceram no mesmo período de tempo e que são expressos em óbitos por 100.000 nados vivos, ou a taxa de mortalidade materna, que é a relação entre as mortes maternas e o número de mulheres que estão na idade fértil nesse mesmo período de tempo. E então a unidade aí será óbitos por 100.000 mulheres de idade fértil. Relativamente às taxas de mortalidade infantil, temos a fetal tardia, perinatal, neonatal e infantil, portanto, de acordo com a idade que tinha na altura da morte. E então, no fim, tem aqui um valor genérico que dá para perceber exatamente cada um destes indicadores, como é que se expressa textualmente. E então, o que é exatamente uma morte materna? É a morte de uma mulher durante a gravidez ou até 42 dias após o termo da mesma. E esta morte deve ser por uma causa relacionada com a gravidez ou agravada pela mesma ou devido a medidas que foram tomadas em relação a essa mesma gravidez, ou seja, não deve ser uma morte acidental nem fortuita. Em Portugal, foi feito um estudo, saiu um relatório da DGS relativamente ao estudo que fizeram das mortes maternas que ocorreram entre 2017 e 2018. Apesar deste não ser um estudo muito abrangente, felizmente só houve 28 óbitos de mulheres grávidas ou até 42 dias após o parto neste período de tempo, as causas são bastante congruentes com os outros estudos que existem a nível nacional. Portanto, as principais causas de morte são causas diretas, sendo que a grande maioria dessas são por hemorragia ou coagulopatia ou doença hipertensiva ou tromboembolismo. Depois temos as causas indiretas, onde também há muito tromboembolismo, mas já cobre sepsis e outras doenças que as mães teriam e que terá sido agravada pela gravidez, como uma doença oncológica e uma doença cardíaca, e 12% desses óbitos não chegaram a ser justificados com uma causa. Mas qual é o intuito de ter este slide aqui? É para perceberem a importância que tem a vigilância de uma gravidez. Porque mesmo uma gravidez que parece ser de baixo risco ou sem risco acrescido, pode resultar numa doença hipertensiva ou numa hemorragia súbita e ter um desfecho negativo. É ainda mais fácil perceber a necessidade que existe uma vigilância de qualidade, uma vigilância próxima de todas as gravidezes, quando vemos estes números, que se estima 40% a 80% das mortes maternas sejam evitáveis. Claro que a percentagem mais alta tem a ver com os países em desenvolvimento, onde existem várias doenças infecciosas e, por exemplo, são feitos abortos em condições terríveis por serem ilegais e têm outras condições que não são equiparáveis às nossas, mas mesmo assim sabemos que no nosso país existem desfechos negativos que podiam ter sido evitados.
Daí que existe um Programa Nacional para a Vigilância de Gravidez de Baixo Risco, que engloba todos os cuidados que nós devemos ter, não só durante a gravidez, mas desde a consulta pré-concepcional até ao puerpério. E o que é importante então, o que é que eles consideram neste programa que é mais importante fazermos ao longo de toda a vigilância? Identificar e orientar quaisquer fatores de risco ou complicações que exijam um acompanhamento mais próximo e diferenciado destas mulheres. A promoção de saúde, a prevenção e a educação a nível de estilos de vida que nós devemos estar constantemente a fazer junto às nossas utentes, às nossas grávidas e aos seus agregados, e a preparação tanto da mulher como do pai e todos os elementos envolvidos, tanto para o parto como para a parentalidade, com todo o contexto socioeconómico, cultural que isto exige. E estes cuidados devem ser continuados, lá está, desde que é expresso o desejo de engravidar até ao final do puerpério. Apesar de não fazer parte do vosso objetivo enquanto internos de primeiro ano, eu não pude deixar aqui algumas dicas sobre a consulta pré-concepcional, porque ela é verdadeiramente muito importante e é uma consulta que pode surgir em qualquer momento à vossa frente no vosso dia-a-dia. Então temos aqui um esquema algo resumido do que são os cuidados pré-concepcionais. Saiu uma NOC muito recentemente, em janeiro, ou seja, uma norma de orientação clínica da DGS, que fala da organização dos cuidados relativamente à pré-conceição, à gravidez e ao puerpério. E essa NOC diz-nos que, a partir do momento que é expressa uma vontade de engravidar, quer de uma mulher, de um homem ou de um casal, essa pessoa ou esse casal deve ter acesso a uma consulta de cuidados pré-concepcionais num limite máximo de 90 dias. Idealmente, essa consulta será uma consulta de pré-conceição. No entanto, pode ser feito este tipo de cuidado, este tipo de intervenção em qualquer consulta, desde um planeamento familiar a uma consulta de saúde de adultos ou qualquer outro contacto que tenhamos com os utentes. Portanto, nesta primeira consulta vão ser feitas uma série de avaliações e intervenções que vamos detalhar mais à frente e vai ser agendada uma segunda consulta onde vamos avaliar o resultado dos estudos que foram feitos e tentar perceber até que ponto é que as nossas intervenções foram eficazes e estão a ser postas na prática no dia-a-dia. Se tudo estiver bem, se tudo estiver de acordo com o plano e o Programa Nacional de Vigilância da Gravidez, nós vamos passar então ao passo seguinte, que é suspender a contracepção, assim permitindo que haja uma gravidez já sob as condições otimizadas que criamos em conjunto com os utentes. Então, uma vez suspensa a contracepção, o que é importante ter em mente? Ao fim de 12 meses, espera-se que haja uma gravidez. 12 meses de relações sexuais sem proteção e frequentes devem resultar numa gravidez. Se ao fim de 12 meses, em condições ideais, não tivermos uma gravidez, devemos então suspeitar da possibilidade de existir infertilidade e devemos fazer o estudo nesse sentido. Este período pode ser mais curto, pode ser, por exemplo, 6 meses, se estivermos perante um casal em que a mulher tenha, por exemplo, acima de 40 anos ou outras condicionantes que requiram uma avaliação mais precoce. Relativamente então às várias intervenções que nós vamos ter dentro da consulta pré-concepcional, nós vamos em primeiro lugar avaliar toda a história clínica do casal, desde os antecedentes pessoais, os antecedentes familiares, a existência ou não de consanguinidade entre os dois elementos, vamos fazer um exame objetivo abrangente, vamos fazer um estudo analítico preconizado, verificar que o rastreio do cancro do colo do útero da mulher está em dia. Não precisamos de mudar os intervalos, simplesmente temos de ver se ele está dentro daquilo que se espera do programa de rastreio. Verificar que o Plano Nacional de Vacinação está atualizado, despistar comportamentos alimentares aberrantes, consumos nocivos, outros fatores de risco, nomeadamente sociais, familiares, contextuais, e por fim rastrear a violência em relações de intimidade. É muito importante fazer este rastreio em todos os contactos que existem com a mulher nesta fase. Portanto, a nível do estudo analítico, o que é que nós vamos avaliar? Vamos ver o tipo de sangue, fazer um hemograma completo para despistar anemias, podemos fazer logo o despiste de hemoglobinopatias,
Vamos ver a glicemia em jejum para despistar qualquer tipo de anomalia de gestão da glicemia, desculpem, anomalia da glicose em jejum ou mesmo diabetes 2 que possa não ter sido diagnosticada até então. Vamos fazer várias serologias, nomeadamente de sífilis, toxoplasmose, rubéola, CMV, HIV e hepatites. Este estudo em pouco difere do estudo que iremos depois fazer no primeiro trimestre. Se nós substituíssemos o estudo das hemoglobinopatias e a serologia do CMV pelo teste de Coombs indireto e a urocultura, tínhamos a análise de primeiro trimestre. Portanto, uma vez avaliado o casal ou a mulher, vamos passar à promoção de saúde e prevenção de riscos e patologias. É muito importante explicar desde o início que qualquer risco, qualquer exposição que haja, tenha um impacto enorme, principalmente nas primeiras semanas de vida, nomeadamente o consumo de bebidas alcoólicas, e que por isso os cuidados devem ser tidos desde uma fase pré-concepcional, porque a partir do momento que a mulher está grávida está a expor o feto a estes agentes, podendo haver consequências extremamente negativas. Devemos falar da prevenção de toxinfecções, nomeadamente a toxoplasmose. Grande parte da nossa população não está imune e que é preciso ter grandes cuidados a nível alimentar, como a preparação da carne, da comida deve ser muito bem cozinhada, as saladas devem ser muito bem lavadas, a fruta deve ser descascada, ter cuidado com as fezes dos gatos e a manipulação de terra sem luvas. É importante falar precocemente dos aspectos psicológicos, familiares, sociais e financeiros que uma gravidez e a parentalidade vão trazer de forma a ir preparando os agregados. Promover a vacinação contra a gripe, que tem indicação nas mulheres grávidas, e iniciar uma suplementação logo desde esta fase, da mesma forma que os nutrientes atinjam valores terapêuticos a tempo de fazerem o seu efeito desde as primeiras semanas de gravidez. É também importante que a mulher tenha o seu boletim de saúde reprodutiva ou o boletim de planeamento familiar e que este esteja devidamente atualizado, e devemos ponderar a referenciação para cuidados secundários ou cuidados diferenciados em diferentes situações, nomeadamente devemos referenciar precocemente para apoio em abandono de consumos nocivos, tanto do tabaco como o álcool ou outras substâncias psicoativas, se virmos que há essa necessidade. Pode haver necessidade de referenciação para um assistente social, para a psicologia, para dar apoio a este agregado familiar e para lhes fornecer as ferramentas para ter sucesso durante todo o processo e conseguir fazê-lo com as melhores condições possíveis. Podemos também ter de referenciar para um hospital, nomeadamente se houverem patologias ou medicações que o exijam, e também a questão da violência interpessoal ou de risco que haja para crianças, podemos ter de fazer referenciação para a equipa de prevenção de violência entre adultos ou o núcleo de apoio de crianças e jovens em risco. Muito bem. Relativamente então à suplementação, o que é que nós vamos introduzir? Se for uma mulher saudável que nunca tenha tido filhos com alterações de tubo neural, nem tenha familiares com esse tipo de problema, vamos dar só o ácido fólico na dose mais baixa, 400 picogramas por dia, e o iodo em 150 a 200 picogramas por dia. Esta suplementação, o ácido fólico, será para manter pelo menos durante o primeiro trimestre, enquanto que o iodo é mantido durante toda a gravidez e, se existir amamentação após o parto, durante a amamentação até esta terminar. Portanto, agora entrando especificamente na vigilância de uma gravidez de baixo risco, ou seja, já fizemos a nossa pré-conceição, correu tudo muito bem, seguiram os nossos conselhos, houve uma gravidez nos primeiros 12 meses, está tudo fantástico e vamos então entrar na vigilância. O que é importante ter em conta aqui? Só porque nós iniciamos uma vigilância de uma gravidez de baixo risco ou de uma gravidez sem risco acrescido, não quer dizer que esta gravidez não possa passar a ser uma gravidez de risco a qualquer momento. Por isso, sempre que nós temos um contacto com esta grávida, com esta mulher, devemos fazer uma avaliação do risco pré-natal ou do risco gestacional. E se a algum ponto se determinar que esta gravidez é de facto uma gravidez de risco por causa de complicações ou fatores de risco que surjam, devemos então fazer a referenciação para os cuidados de saúde secundários.
Tudo aquilo que nós determinamos durante a nossa avaliação e a nossa vigilância da grávida deve ser registado no seu boletim de saúde da grávida e ela deve ser motivada a tê-lo consigo sempre. Porquê? Porque tudo aquilo que nós fazemos relativamente a uma gravidez depende